Vamos lá, galera. Paz do Senhor. Que vocês continuem tendo um excelente dia, né? Meu nome é Alessandro e essa semana é uma semana especial para mim, né? Como vocês sabem, a gente grava essas aulas para vocês, né? Na terça-feira, né? E hoje eu tô tendo a felicidade de estar completando 36 anos de batismo, né? Eu me batizei no dia 9 de 6 de 1984, né? E também tenho a felicidade que na quinta-feira agora, né, dia 11, a minha filha vai estar completando 28 anos de idade também. Então é uma semana muito rica para mim e eu espero que vocês estejam todos bem e que a gente possa passar para vocês algo, né, que vai agregar e que vai somar na vida de vocês. Aproveitando, antes de começar, de entrar propriamente dito na lição, eu queria pedir um favor para vocês. Todas essas nossas gravações, elas são feitas, né, assim, a gente tenta sempre dar o melhor para vocês, né? Então eu queria pedir que, por gentileza, que vocês fizessem um esforço de assistir as nossas, né, videoaulas, né? Vocês não são obrigados a assistir de forma alguma, mas que vocês fizessem um esforço, que vocês né, olhassem aquilo que a gente tem tentado preparar para vocês. Sabe por quê? Porque hoje vocês estão começando a trajetória de vida de vocês. Tem muitos temas em todas as lições que nós vimos, né, no decorrer dessa revista, que elas vão, no futuro, somar muito para a vida de vocês, elas vão agregar muito na vida de vocês. Então, por mais que seja chato, eu sei que vocês têm uma semana muito complicada, né? Vocês estão tendo videoaula direto, mas eu gostaria de pedir esse favor para vocês. Tem que tirar um tempinho, olhar e extrair aquilo que vai fazer diferença na vida de vocês, porque o nosso objetivo maior é esse, passar alguma coisa para vocês que vá no futuro agregar na vida de vocês. E assim, para mim, eu falando de mim especialmente, para mim é muito difícil estar aqui, porque é uma experiência muito nova para mim, eu nunca fiz isso. Vocês sabem, eu não fiz teologia, né? Então, para eu me preparar para ministrar uma aula, para falar para vocês sobre algum tema, eu tenho que tentar estudar o máximo que eu posso, eu tento me dedicar o melhor possível para vocês. Então, assim, por favor, tentem valorizar e principalmente respeitar isso, porque é do fundo do meu coração que a gente está tentando fazer isso, para que no futuro vocês consigam extrair um pouquinho só, um pouquinho de alguma coisa que vai somar na vida de vocês. Beleza? Então vamos lá. A lição de hoje é a lição número 12, entre idas e vindas. Entre idas e vindas. Tem até tem até um filme, né? Acho que é Entre Idas e Vindas do Amor. É um filme bem sugestivo para a galera dessa semana aí, que também tem Dia dos Namorados essa semana, né? Então, assim, é bem sugestivo. Eu já assisti esse filme umas 2 vezes já, é bem legalzinho, né? Meio clichêzinho, mas vale a pena assistir, tá bom? E o nosso personagem central da nossa lição de hoje é Ruth, né? Ruth foi a primeira mulher que ela teve o nome, né, registrado na Bíblia com um livro. E a segunda é Esther. Então, Ruth, ela está entre Juízes, né, e Samuel. Ela foi exatamente num contexto social que ela entrou, muito importante. Então, assim, Ruth, ela foi peça fundamental nessa transição de Juízes para Samuel. Então, antes de começar a falar propriamente de Ruth, eu vou ler com vocês, né, deixa eu ver aqui, uns 3 versículos. Os 3 versículos de Ruth, né? Ruth 1. Vamos lá. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e um dos seus 2 filhos, Malom e Quilom, Efrates de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas,
e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Galera, então vamos lá. O nosso tema, né, o nosso personagem central é Ruth, né? Então, assim, eu quero, antes de falar de Ruth propriamente dito, eu vou dar uma pincelada como que Ruth entra nesse contexto, né? E por que ela se tornou tão importante para a gente, né? Na construção, né, do nosso evangelho propriamente dito. Então, assim, antes de aparecer Ruth, vocês viram aqui comigo, né, nesses 5 primeiros versículos que eu li na Bíblia, que Elimeleque, né, e sua esposa Noemi, eles moravam em Belém, né, e eles saíram de Belém e foram para Moabe. Por quê? Em Belém, a situação socioeconômica de Belém não estava muito favorável para eles. Então eles procuraram, estava tendo fome em Belém, eles procuraram um lugar que poderiam dar uma condição melhor para a família dele. Então ele pega a sua esposa Noemi e seus 2 filhos e partem para Moabe. E nessa situação toda, né, a nossa revista tá muito legal. Ela cria 3 tópicos que eu achei assim, o tema deles bem sugestivos e um pouco, né, bem atrativo mesmo. O primeiro, a viagem da morte. O segundo, a viagem da vida. E o terceiro, a viagem do futuro. Então, deixa eu falar com vocês sobre a viagem da morte. Essa viagem da morte, ela vai falar basicamente sobre Elimeleque. Então, vamos lá, para vocês entenderem aonde que Ruth surge. Elimeleque, ele, né, segundo os nossos versículos bíblicos que a gente acabou de ver, ele sai de Belém e vai para Moabe. Cara, Elimeleque, ele morava em Belém. E Belém era a cidade, né, o que significa Belém? É a casa do pão. Então tem situações, preste atenção, a Bíblia, ela se completa. Então Belém é mais conhecida como a casa do pão, e Jesus nasce em Belém, e Jesus é chamado de pão da vida, exatamente por Belém ter esse nome, que é casa do pão. Então Elimeleque, estando em Belém, na cidade que Deus acolheu como menina dos olhos dele, trouxe para perto dele todo o seu povo, Deus olhava para Belém de forma diferente. Elimeleque simplesmente, ele pega a sua esposa e os seus 2 filhos e parte para Moabe. Então, assim, ele sai de uma situação confortável da presença do Senhor daquele lugar, que Deus tinha um olhar diferente para aquele povo, ele tinha um cuidado, né, um cuidado especial com o povo de Belém, e simplesmente ele sai dali e vai para Moabe. Então ele toma um caminho que nem sempre que não seria favorável para ele. Então, dentro desse primeiro tópico, que é a viagem da morte, ele sai do esconderijo dele, ele sai do lugar que ele teria que seria seguro para ele e simplesmente vai para Moabe. E nessa situação, ele toma um bonde errado. O que acontece com isso? Ele simplesmente sai do lugar, né, que ele olhou assim, pô, eu vou passar fome aqui em Belém. E aí ele falou, pô, eu não vou passar fome. Ele pega a sua família e ele acha que ele poderia decidir o que seria melhor para a vida dele e para a família dele. Então ele simplesmente deixa de ouvir e ver as coisas pelo olhar da fé e simplesmente toma uma atitude humana que não seria agradável para ele e principalmente da família dele. Nesse contexto todo, essa atitude que ele toma vai gerar uma consequência para ele. E vocês vão ver que no futuro, né, daqui para frente, não foi muito legal, não foi muito boa essa atitude que Elimeleque teve em sair de Belém para que ele fosse para Moabe, porque Moabe era a cidade do desejo. Moabe tinha um deus, né, o deus Cânone, que significa destruidor. Então ele foi para um lugar onde a presença do Senhor reinava, literalmente para a boca do lobo, literalmente para um lugar onde o destruidor dominava aquele local. E tem o último parágrafo do subtópico, né,
B fala assim, ó, temos a tendência de querer nos libertar o mais rápido possível daquilo que nos incomoda momentaneamente, de procurar um atalho e sair do foco da dificuldade. Mas isso nem sempre significa resolver nossos problemas da melhor maneira possível. Galera, o que eu quero dizer para vocês? Nem sempre o seu jeitinho brasileiro é o que vai trazer a solução para a sua vida. Tenta olhar para aquela situação como um aprendizado para você. Às vezes o processo que você vai passar, ele pode demorar, pode ser doloroso, mas você pode ter certeza que esse processo, no final dele, vai ser gratificante para você, porque Deus vai te honrar no final. Então não tente pular etapas, não tente achar que o que você está fazendo é melhor para você. Quem sabe o que é melhor para você é Deus. Deus sabe o melhor lugar, o melhor caminho que você tem que tomar. Então Elimeleque, ele achou, né, que ele, sendo o cara, ele poderia resolver essa questão, mas não foi assim. Então não tente criar mecanismo, subterfúgios, coisinhas, jeitinhos brasileiros para vocês darem um jeito e anteciparem a solução daquele problema, porque nem sempre a antecipação da solução daquele problema é o melhor para você. Às vezes Deus quer que você passe por esse processo, por um período, para que no final desse processo ele ache com você, ele olhe para você, ele veja em você graça, ele veja em você que você está mais maduro, se aperfeiçoou de forma melhor. Então preste atenção nisso, não crie mecanismo, nem subterfúgio, nem jeitinho brasileiro para darem, para antecipar os problemas que vocês e eu e a gente tem passado, né? E tem um outro tópico que ele fala, né, que nessa saída ele toma é bem sugestivo, um destino muito sinistro. Então Elimeleque, ele pega e ele vai para Moabe. Quando ele chega em Moabe, né, o deus Camus, que significa destruidor, ele olha para aquele povo e ele começa a se envolver com aquele povo. Ele está ali fazendo parte, né, de todos os rituais que ele tem feito, mas só que Elimeleque e sua esposa Noemi e seus 2 filhos, eles eram de Belém. Então eles acreditavam num Deus vivo. E isso é que foi triste para Elimeleque. Porque quando ele sai do contexto da presença do Senhor e vai para outros deuses, o fim dele, infelizmente, foi a morte. Então, quando Elimeleque chegou em Moabe, ele morreu. Morreu Elimeleque, morreu seus 2 filhos, Malom e Quilom, que vocês leram aqui na Bíblia comigo. Então, assim, foi um destino muito ruim para eles. Eles simplesmente deixaram aquilo que seria bom para eles para um lugar que eles simplesmente poderiam achar que teria um futuro melhor. E o futuro deles não foi o melhor. Tem até a música, né? Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas não é. Então, o caminho que Elimeleque tomou não foi bom para ele. Então, nem sempre o caminho que você vai tomar vai te acrescentar alguma coisa, vai agregar para você alguma coisa. O último parágrafo desse destino fala o seguinte: seguir os desejos do nosso coração a qualquer custo pode significar perdas irreparáveis da nossa vida. Então, assim, às vezes a sua escolha que você vai fazer, às vezes tomar uma atitude precipitada, aquilo vai te causar um dano monstruoso. Então preste atenção, cuidado com aquilo que você vai fazer, cuidado com as escolhas que vocês vão fazer, entendeu? Então, porque aquilo vai te causar uma perda que você vai olhar, é o que eu sempre falo, né? Eu estou tendo, né, a oportunidade de gravar essa aula aqui com o Giovanni, e eu já até falei com ele uma vez, né, sobre isso. Né? Às vezes a gente acha que eu posso, por mim mesmo, sair daquela situação que eu criei, que eu escolhi estar. Ou seja, eu resolvi pecar hoje, eu resolvi beber hoje, eu resolvi usar drogas hoje. Então preste atenção naquilo. Às vezes você vai dar um passo para uma situação pecaminosa que você acha que você tem força suficiente para sair. E nem sempre você consegue. E aí, às vezes, você vai se estrepar, você vai pro buraco, você vai se afundar mais.
Sabe por quê? Porque não é aquilo que Deus quer para você. Você não precisa experimentar, você não precisa testar para saber se é bom, porque tem gente que já passou por esse processo e está falando para vocês que é uma porcaria fazer isso. Então não adianta vocês quererem insistir naquilo que tem pessoas que já passaram, que estão passando, que vocês estão vendo e querer fazer. Não tentem, não pague para ver. Não pague para ver se vocês vão conseguir sair. Então assim, tem situações que às vezes uma atitude sua ela vai te causar um dano muito ruim. Infelizmente foi o que aconteceu com Elimeleque. Ele tomou essa atitude de querer sair de Belém, foi para Moabe, morreu ele e seus 2 filhos. Só que aí, nesse contexto todo, né, ele fez a viagem, né, da morte. E, infelizmente, Elimeleque ele tomou essa atitude e causou esse dano para ele e para os 2 filhos dele. E aí, nesse contexto, né, entra o nosso personagem central, né, que é o tópico 2 que a gente vai começar agora, que é a viagem da vida, que é onde aparece a nossa Ruth, né? A Ruth, ela era uma moabita, né? Eu vou ler um trechinho aqui da lição que fala assim, ó, ela não tinha acesso às promessas divinas e nunca foi ensinada sobre a verdadeira adoração. Pelo contrário, seu povo era adorador de Camus, como já dissemos. O povo moabita foi proibido, preste atenção, foi proibido de participar da bênção de Israel. Ou seja, Ruth ela não se enquadrava no contexto de Israel. Ela não sabia quem era o Deus de Israel. Ela nunca tinha ouvido falar no Deus de Israel. Só que, né, Deus olhou para ela e de forma extraordinária e é onde tudo muda na vida de Ruth, né? O nosso segundo tópico, que é a viagem da vida, né, tem o primeiro subtópico que fala assim, ó, pegando uma carona. E Ruth, galera, literalmente ela pegou uma carona. Um dos filhos, né, de Elimeleque, Noemi, olhou para ela e falou assim, mãe, pai, eu quero casar com aquela garota ali. Ela é muito bonita, por mais que ela seja moabita, eu preciso casar com ela. E como antigamente não era proibido, né, porque os moabitas e os israelitas, eles eram meio que fechamentos, né, na época, pelo contexto social, né, tudo se origina através de Ló, Abraão, essas coisas assim, né, então assim, que está até em Gênesis 19, 31 e 38. Aí vocês podem ler que vocês vão entender, né, o porquê que não era proibido o casamento dos moabitas e os israelitas. Então, né, um dos filhos de Noemi, né, olha para Ruth e fala assim, cara, aquela menina ela é muito linda, eu vou casar com ela. E um dos filhos toma Ruth como sua esposa, né, e o outro toma uma outra menina chamada Orfa. Então, na realidade, a família de Elimeleque e Noemi, ela ficou Elimeleque, Noemi, né, os seus 2 filhos, Malom e Quilom, Ruth e Orfa, né? Esses 6 personagens. E o mais né, conturbado e o mais engraçado disso tudo é que, por exemplo, quando Elimeleque ele se afasta, né, de Belém e vai para Moabe, que ele morre e, consequentemente, ele gera a morte dos seus 2 filhos, aí só sobra as 3 mulheres, Noemi, Ruth e Orfa. E aí o que acontece? Ruth, ela... Vou dar uma dica agora para as meninas e para os meninos. Galera, cara, Ruth, ela era apaixonada pela sua sogra. Ela fazia de tudo por aquela mulher e preste atenção, às vezes entram pessoas nas nossas vidas que vão ser bênção para a gente. E a Ruth olhou para Noemi e ela viu em Noemi uma pessoa diferente. Nesse tópico, pegando uma carona, olha que interessante. Cara, a Ruth, ela nunca tinha ouvido falar no Deus de Israel. Ela começou a ter esse contato quando ela entrou para a família de Noemi e de Elimeleque, onde Noemi, a sua sogra, né, começa a falar para ela e através do testemunho de Noemi, preste atenção, testemunho de Noemi, ela mostra para Ruth quem é o Deus que ela serve. Através das atitudes, Noemi vai passando para Ruth todos os dias um pouquinho. Olha só,
Eles ficaram lá por quase 10 anos, mas eu não na revista não fala. Eu li todo o livro de Ruth. E não fala quanto tempo Ruth ficou casada com eles. Só que nesse contexto em que ela ficou casada com um dos filhos de Noemi, ela começou a conhecer. E a sua sogra Noemi foi ensinando, ela foi aprendendo, ela foi vendo quem era o Deus de Israel. E independente do processo, independente da dificuldade que Noemi estava passando pela perda do seu marido e pelos seus 2 filhos, Noemi em nenhum momento ela difamou o Deus de Israel, em nenhum momento ela falou o mal de Deus, em nenhum momento ela estava questionando por que estava acontecendo isso. E aí, Ruth, ela olha para Noemi e ela fala assim, pô, é isso que eu quero para minha vida, eu quero esse Deus que você serve. A partir daí, quando Ruth toma essa atitude, tudo na vida de Ruth muda. Por isso que ela foi a primeira mulher a ter o nome escrito como personagem central. Porque ela vai fazer toda a diferença na nossa história, toda a diferença na história do cristianismo. Então vamos lá. No final do parágrafo, né, do parágrafo 2, né, que ela pega essa carona, fala assim, ó. Deus sempre coloca em nosso caminho pessoas que mostram o rumo claro da santidade de Deus, da sua graça, do seu amor, do seu caráter, da sua salvação. Esta é uma das formas como Deus nos guia na viagem da vida, sinalizando através da vida de outras pessoas. Ele também espera que nossa vida indique o caminho a outros através da mensagem transmitida pela fé de Noemi e de Jesus. Vem e segue-me. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Não me entendam mal, mas só que será que hoje, né, a gente está passando por esse momento aí de isolamento, né, a gente está meio afastado. Eu não sei como é que está a sua vida dentro de casa, não sei se você tem lido a Bíblia, não sei se você tem orado, não sei como é que está o seu compromisso, o seu comprometimento com Deus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Será que hoje você teria condições de ser uma Noemi na vida de alguém? Será que hoje, se aparecesse uma Ruth na sua vida, ela poderia olhar para você e ver em você um exemplo para que seja seguido? Será que um pré-adolescente poderia olhar para você hoje e ver você adolescente como uma referência? Será que você tem condições hoje de um pré-adolescente falar assim, ó, eu quero ser igual a fulano de tal, eu acho que esse cara ou essa menina é diferente, eu quero no futuro ser igual a ele? Preste atenção, Noemi, ela transmitia para Ruth, que nunca tinha ouvido falar no Deus de Israel, algo diferente. E Ruth, ela entendeu que a melhor coisa, a melhor atitude da vida dela era simplesmente pegar essa carona no Deus que Noemi acreditava. Então preste atenção nisso. Aprenda a ser referência para a vida de alguém. Aprenda a mostrar através das suas atitudes, do seu testemunho, que você tem algo para agregar na vida de alguém. Não seja simplesmente mais um, né? Noemi e Elimeleque, eles foram para lá, para Moabe, e graças a Deus eles transformaram a vida de Ruth. E Ruth, vocês vão ver aqui, quando chegar no finalzinho, como ela foi importante para a vida do cristianismo. Então ela pegou a carona na vida de Noemi e ela enxergou em Noemi algo que estava agregando na vida dela. Então vamos lá. Dando sequência, ela fala assim, ó, aí tem a letra B que fala assim, fui. Aí Ruth partiu junto com Noemi. Então na própria lição vocês vão ver que nesse contexto, o que acontece? Noemi, ela vê que a situação dela está bem complicada, né? Que ali em Moabe ela não tinha mais espaço. Ela quer voltar para Belém, né? Para menina dos olhos do Senhor. Só que ela está indo para Belém de uma forma, infelizmente, muito ruim de como ela saiu. Ela saiu com seu marido e seus 2 filhos.
E hoje ela não tem nada. Ela simplesmente só tem as suas duas noras, Ruth e Orfa. E tem uma parte, o diálogo entre Noemi e as suas duas noras, assim, me chama muita atenção e é muito bonito. Ela chama as suas duas noras, né, a Ruth e a Orfa, e fala para elas assim: eu não tenho mais nada para oferecer para vocês, eu não sou mais referência para vocês, eu não tenho mais nada para agregar na vida de vocês. Vocês estão liberadas, vocês não têm mais nenhum compromisso comigo. Seus dois maridos, seu marido e o seu marido estão mortos. Eu não tenho mais filho para gerar para vocês, para que te conceda, para que aceite vocês como mulher novamente. Eu não tenho mais nada, eu não sou ninguém, eu não tenho mais nada para oferecer. E ela simplesmente pega as suas duas noras e fala assim, ó, vai embora, eu não quero mais que vocês estejam comigo, porque o caminho que eu vou traçar para a minha vida agora é um caminho de morte, porque para o meu futuro eu não tenho mais nada, eu não tenho marido, eu não tenho mais terra, eu não tenho mais nada, eu vou voltar para Belém para ver simplesmente o que vai dar, qual vai ser o futuro da minha vida. E ela insiste nessa conversa, né? Vocês podem acompanhar, né, dando sequência no livro de Ruth, lendo, e vocês vão ver que a Orfa, né, depois de muita insistência da Noemi, ela aceita e vai embora. E aí tem um dos versículos da Bíblia que me chama muita atenção, que é onde Ruth fala assim, ó, aonde você for, eu vou com você, aonde você estiver, eu vou estar com você, o que você comer, eu vou comer com você, aonde você se deitar, eu vou me deitar com você, eu não vou largar você, eu vou estar ao seu lado o tempo que for necessário. Você sabe por que ela fez isso? Não foi por interesse não, galera. Não foi, sabe por quê? Porque ela acreditava que Noemi, ela tinha... Eu tô com vontade até de chorar. Ela tinha algo diferente para passar para ela. E ela deixou de tudo de lado para que ela servisse a esse Deus que Noemi estava mostrando para ela. E esse Deus que Noemi mostrou para Ruth é que fez a diferença na vida dela. Ela falou, independente do que a gente vá passar, o que eu quero não é o que você tem, é o Deus que você tem. É esse Deus que eu quero para a minha vida. E ela larga tudo, ela deixa Moabe lá com todas as suas situações, que talvez estivesse bem melhor do que Belém, e parte para Belém com a Noemi. E isso é que eu quero deixar para vocês. O Deus que a gente serve, Ele é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Não é o que você pode fazer, não é quem você é, não é a sua faculdade que você vai fazer no futuro, não é nada disso. O pastor Newton Júnior, ele falou uma situação domingo que foi muito legal. Cara, seja um médico, mas seja um médico para o Senhor, seja um advogado para o Senhor, seja um professor para o Senhor, seja um administrador, seja um empreendedor, seja um empresário para o Senhor, mas seja aquilo que Deus quer que você seja, não o que você acha que você tem que ser. Então preste atenção nisso. Noemi, ela mostrou para Ruth que o Deus que ela servia é que era mais importante na vida dela. Então o que Ruth fez? Boba nem nada, ela partiu para Belém com Noemi. E aí, quando ela chega em Belém, a sua história de vida começa a mudar, né? Então ela vai para Belém, né? Sem nada, né? Noemi e Ruth, as duas, e vão para lá. Eu vou ler para vocês um trechinho do final desse tópico e fala assim: sempre haverá pequenas perdas para ganhos significativos. Não podemos ter tudo ao mesmo tempo. Não podemos ter tudo ao mesmo tempo. Não podemos servir a dois senhores. Se queremos fazer a vontade de Deus, então Moabe, o desejo do seu coração, ele deve ficar para trás. Não adianta, não dê espaço a Moabe, não dê espaço para os desejos do seu coração. Então vamos lá. E aí, Ruth e Noemi vão embora e vão para Belém, né? Chegando lá, muito engraçado, vem esse terceiro tópico, que é a viagem do futuro. Então, antes de eu entrar nesse terceiro tópico, onde que é o fechamento de tudo, e é onde que Ruth, ela aparece de forma extraordinária, fazendo a diferença
muito grande no contexto do Evangelho. O último parágrafo do segundo tópico fala assim: fé é a capacidade de extrair o melhor em situações de flagelo. Fé é a capacidade de extrair o melhor em situações de flagelo, enxergando o que ninguém mais vê, a não ser aquele que anda guiado pelo GPS de Deus. Fé é você simplesmente, você ver aquilo que ninguém está vendo. É você enxergar algo que só você e Deus está vendo. Fé é você, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, o pastor colocou um vídeo do cara da plantação de batata. Isso é fé. O cara chega no mercado, numa mercearia, ele faz uma compra monstruosa de várias sementes de batata, onde todo mundo estava plantando outras coisas. Ele fala assim, ó, quero batata, eu quero semente de batata. E aí um cara chega e fala para ele, cara, você tá doido? Todo mundo tá plantando isso, batata não vai dar, batata não vai ser... Aí ele fala pro cara assim, eu tenho fé, a minha batata vai nascer, eu acredito que vai ter batata. E todo mundo olha para ele e fala que ele tá maluco, só que o cara tá enxergando naquela terra dele uma plantação de batata. Só ele tá enxergando, e fé é isso. Fé é você enxergar algo sobrenatural onde ninguém tá vendo. Ruth foi essa pessoa. Ruth com Noemi, ela saiu daquele contexto, ela falou assim, pô, eu não sei, mas eu sei que ali Deus vai fazer algo diferente para mim. Esse Deus que Noemi serve tem algo de bom para minha vida. E ela vai para Belém junto com a sua sogra Noemi. E aí ela faz a viagem do futuro, que é o nosso terceiro tópico. O futuro é o lugar onde todos querem chegar, pois pressupomos que lá que as coisas acontecem de fato. Ruth ao escolher a vontade de Deus, toca não apenas no futuro, mas também a eternidade. Essa atitude que a Ruth teve em sair com Noemi para Belém muda toda a sua vida, muda todo o seu contexto histórico, muda toda a história do Evangelho. E aí, quando Ruth volta, né, com Noemi para Belém, as duas não tinham nada. Elas não tinham mais direito a nada, elas não tinham mais, né, as suas terras, porque os seus maridos não existiam mais. E aí, Ruth vai com essa mulher, com a Noemi, sem pretensão alguma, sem nada. Ela simplesmente só estava ao lado de Noemi pelo amor que ela sentia pela sua sogra e por Deus, pela fé que ela tinha no nosso Deus. Só que essa fé que ela tinha é que fez toda a diferença, tanto na vida dela, quanto na vida de Noemi. Quando elas chegam, né, em Belém, e elas não tinham mais uma situação muito favorável, né, só estava Noemi e Ruth, as duas sem marido. Então, o que acontece? Quando Ruth ela sai, né, em busca para colher o seu alimento, né, para alimentar tanto ela quanto Noemi, ela vai para um campo, né, e quando chega nesse campo para colher essas espigas, ela pede para um moço, né, que a Bíblia fala que é um moço. Esse moço era o cara que era responsável pelaquele campo. Ele tomava conta daquela situação para que ele não deixasse, né, que ninguém, sem a autorização dele, pegasse alguma coisa ali. E Ruth fala para esse cara, para esse moço, se ela poderia separar, se ele poderia liberar para ela um cantinho para que ela colhesse algumas espigas. E esse moço vai e separa e deixa ela catar essas espigas para que ela pudesse se alimentar. E aí é onde a história de Ruth é mudada. Enquanto ela está colhendo, né, essas espigas lá no campo, lá abaixada, de cabeça baixa, aparece um carinha chamado Boaz, que vai fazer a diferença na vida de Ruth. Boaz era o dono, era o cara no momento, ele era o dono daquele espaço de terra, ele era a pessoa responsável por todo aquele campo. E quando ele olha para Ruth lá no cantinho, separada, discreta,
ele fala com esse moço, quem é essa mulher? E aí esse moço fala para ele assim, essa é Ruth, que veio com Noemi de Moabe. Aí ele chama a Ruth para perto dele e fala para ela assim, aonde você quiser colher espigas, você pode ficar à vontade. E a Ruth fica desesperada, porque assim, ele nem me conhece e ele já está deixando eu fazer isso. Então assim, Boaz dá autorização para que Ruth comece a colher espiga nos lugares melhores para ela. E ela sai catando, desesperada com fome, sai catando várias espigas para poder alimentar tanto ela quanto Noemi. Só que o mais importante disso tudo, galera, é que Boaz, ele fica apaixonado por Ruth. Só que a Ruth, ela já foi casada, né? E o contexto, né, bíblico aqui, eu não vou me delongar muito, mas é muito bom, é muito interessante, depois vocês leiam, que Boaz, ele olha para Ruth e ele compra todas as terras de Noemi. E além dele comprar todas as terras de Noemi, que já tinha um outro proprietário, ele pega aquelas terras para ele, Boaz, e ele ainda casa-se com Ruth. Então Ruth passa a ser esposa de Boaz. E Boaz, ele tem um significado muito legal, né? Boaz não apenas ele é o senhor da seara, ele é o redentor de Ruth e Noemi. Ele é o responsável legal pelas duas. Então Ruth, ele toma Ruth como sua esposa. E olha como a vida de Ruth começa a mudar. Todas as pessoas de Israel iriam olhar para Ruth como ela se fosse uma israelita. A partir do momento que ela passou a ser esposa de Boaz, ela recebeu esse título para aquela comunidade. Então ninguém poderia olhar para Ruth de forma diferente. Ela estava casada agora com o Senhor da seara, com o seu Redentor. E o mais importante disso tudo, galera, é tudo que você faz no seu contexto de vida, todas as escolhas que vocês fazem no seu contexto de vida, toda semente que você planta no seu dia a dia, ela vai fazer uma diferença para você. Então, assim, toda semente que você planta, você precisa plantar agora. Ela não é para que você comece a pensar que o seu futuro vai diferente. Façam as escolhas, plantem coisas boas para vocês agora, para que quando chegar no futuro, vocês tenham o que colher. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado com as pessoas que você trata, cuidado com a forma como você trata as pessoas, cuidado com os exemplos que vocês dão para as pessoas, porque tudo aquilo que você vai fazer vai te gerar uma consequência. Toda a sua escolha, ela vai te trazer uma consequência no final. E a escolha de Ruth em seguir a Noemi fez toda a diferença para ela. Preste atenção, quando chegar no final, né, vai ter um videozinho, e vocês vão ver que nesse vídeo nós fazemos 35 mil escolhas diárias. 35 mil escolhas diárias. Todos os dias você tem a oportunidade de fazer 35 mil escolhas. Então, cuidado com as escolhas que vocês fazem todos os dias na vida de vocês. E aí, o que aconteceu? Mediante toda essa situação, Boaz olha para Ruth e fala assim, ela vai ser minha esposa. E eles casam, Ruth passa a ser considerada uma cidadã israelita, ela tem todos os direitos daquela época, e no final de tudo, Ruth tem um filho com Boaz, e o nome desse filho é Obed. Obed é pai de Jessé, Jessé é pai de Davi, Jesus Cristo é da linhagem de Davi. Davi, ele é bisneto de Ruth e Boaz. Olha onde Ruth entra nesse contexto. O filho de Ruth com Boaz, que é Obed, que era pai de Jessé, que pai de Davi, da descendência. Jesus Cristo, ele é da descendência de Davi. Por isso que Ruth, ela é tão importante para os nossos dias, para o nosso contexto de vida. Através da vida de Ruth, Jesus Cristo, ele veio ao mundo para mudar toda a nossa história. Então a Ruth, né, ela é um personagem que ela mudou tudo,
ela saiu de uma situação totalmente improvável para uma situação onde Deus olhou para a vida dela com graça, com misericórdia e transformou a Ruth hoje num personagem grandioso para as nossas vidas, que através da sua vida, né, Jesus Cristo veio, Jesus Cristo mudou, muda e faz a diferença nas nossas vidas. Então, o que eu queria deixar para vocês é que as suas escolhas que a gente faz, as nossas escolhas que nós temos feito, ela vai mudar todo o nosso contexto de vida. Então, preste atenção naquilo que você tem feito, preste atenção nas escolhas que você faz no seu dia a dia, porque independente do contexto de vida que a gente está vivendo hoje, a sua escolha de vida, ela pode te levar para cima ou te afundar. Então, cuidado com aquilo que você vai fazer no seu dia a dia. E preste atenção nisso. Andar na direção de Deus é uma tremenda aventura. Nunca sabemos totalmente o que nos espera, mas temos em nossas mãos um manual de sinalização com todos os códigos de trânsito da esfera sobrenatural. Andar na direção de Deus, galera, você não sabe o que vai acontecer, mas você pode ter certeza que o futuro é grandioso, o futuro é certo, o futuro é de graça, o futuro é de benevolência, o futuro é de paz, é de amor, é de harmonia. Então, a escolha que você tem que fazer hoje, você tem duas escolhas, né? Uma que pode te levar à morte e outra que pode te levar à vida. Faça a escolha que vai te levar para a vida. Faça a escolha que vai mudar totalmente o seu contexto. E o que eu quero deixar para você hoje é o seguinte, que existem laços que às vezes são importantes você deixar para trás. Aquilo que não vai somar, aquilo que não vai agregar para você, que não vai fazer a diferença, mas que você pode ter certeza que no futuro ele vai mudar toda a sua história de vida, tá? Quero que Deus abençoe a vida de vocês, né? Que vocês sejam felizes, né? E foi a última lição, né, minha, né? Tem mais 2 lições ainda que vocês irão ouvir, né? Mas comigo essa revista terminou aqui e provavelmente acho que a gente vai continuar com esse projeto, mas eu quero dizer para vocês que é muito bom estar aqui e que eu sou grato a Deus pela vida de vocês e que vocês são bênção para a minha vida e que vocês podem ter certeza que eu sei que vocês vão fazer as escolhas que vão mudar a vida de vocês, tá? Contem comigo sempre e que Deus abençoe. Um excelente dia para vocês. Um beijo no coração de vocês. Você pode me enterrar. Eu sempre voltarei mais forte. Não importa o que aconteça, eu vou subir. Não importa as condições, eu vou subir. Não importa as circunstâncias, eu levanto. Não importa o que aconteça, eu subo. Eu simplesmente não posso evitar. Eu não vou me cercar de assassinos de sonhos. Não posso ser qualquer coisa. Não posso dar menos do que meu tudo. Eu tenho que empurrar os limites. Eu tenho que saber até onde posso ir. Eu sempre vou a milha extra. Eu sempre vou a milha extra. Eu me recuso a aceitar menos do que o meu potencial. Eu não aceito segundo lugar. Você cria sua vida pelas escolhas que faz todos os dias. Feche a porta. Foco. Desligue o telefone. Faça o trabalho. 1h40 todos os dias nas mídias sociais. Isso é quase 12 horas por semana, cara! Mais de 50 horas por mês, 616 horas por ano! Soma 128 dias em um período de 5 anos. 128 dias desperdiçados a cada 5 anos. Imagine se você usasse esse tempo melhor. Imagine se você substituísse esse tempo perdido por um tempo completamente focado.
trabalhando em algo que você ama. Todos temos 24 horas por dia. Como você gasta esse tempo determinará onde você acaba na vida. Como você gasta suas 24 horas determinará se você vive com orgulho ou arrependimento. Como você gasta suas 24 horas determinará se você vive ou sobrevive. 35 mil escolhas todos os dias. Você tem ideia? Sim, você ouviu direito. Faz 35 mil escolhas em média todos os dias. 35 mil opções todos os dias. 35 mil vezes. Você pode decidir tornar seu futuro melhor que seu passado. Quantas escolhas estão levando você na direção da vida que você deseja? Responda! E se todas as suas decisões fossem poderosas? Responda! Você pode imaginar que vida diferente você teria daqui a 1, 5, 10 anos? Responda! Minhas escolhas, minhas decisões, minhas ações. Responda! Decida hoje fazer melhor uso de suas 35 mil opções. Decida dizer não. Não à média. Seu futuro está em suas mãos.